por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, você está ouvindo o Investidor em Foco. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio desta segunda-feira. Semana começando com mercados otimistas e semana em que a gente vai falar aqui muito sobre Estados Unidos, porque as eleições americanas estão logo ali e os direcionamentos político-econômicos de lá impactam muito também por aqui. Não é mesmo, Kleber? Bom dia, boa semana. Sem dúvida, Rê. Bom dia, boa semana também a todos. E sim, vai ser uma semana muito agitada, tem muita coisa importante para ser divulgada, além das expectativas de tudo que vem acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A gente tem alguns desdobramentos, talvez até definitivos, sobre algumas questões que vêm bastante com os mercados. Muito bom. E este episódio a gente grava ao som das marteladas do apartamento vizinho ao meu. Coisas da quarentena, né, Kleber? Coisas do trabalho remoto, gente. De vez em quando vem uns sons para ilustrar assim, o nosso podcast. A gente já teve passarinho, cachorrinho, furadeira, britadeira. Hoje a gente tem umas marteladas aleatórias para vocês se animarem. A martelada vai ficar famosa, pelo menos, né? Ai, Kleber, tem uma coisa muito importante para contar. Ontem foi aniversário de 90 anos do Warren Buffett. Você sabia? Mandou os parabéns? Não sabia. Bom, espero que ele não fique chateado, que eu acabei não lembrando. Mas é um marco, né? E até você estava me contando, né? Que ele, na verdade, fez até, acho que, alguns novos investimentos para comemorar esse aniversário dele, né? Pois é, viu só? E deixa eu contar uma coisa muito legal. No LinkedIn do Bill Gates, ele fez um vídeo gravando como se ele tivesse feito um bolo em homenagem ao Warren Buffett. Confesso pra vocês que até enganou bem, viu? Quem puder dar uma passada lá é bem divertido. Daí ele faz até o desenho da carinha do Buffett em cima do bolo pra homenagear os 90 anos dele. Até fica parecendo que foi ele que fez o bolo. Acho que não deve ter sido, obviamente. Mas é um bolo cheio de bolachinhas, carinha, bonitinho. Foi muito fofa a homenagem. E, gente, vamos falar de Estados Unidos, né? Vamos falar da nossa semana em que a gente vai debater muito esse assunto aqui, porque a nova estratégia de política monetária dos Estados Unidos é um dos motivos desta segunda-feira positiva para mercados pelo mundo. Inclusive, Kleber, na última sexta, S&P 500 e Nasdaq bateram até recordes, hein? Mais uma vez, né, eles renovaram ali as máximas históricas. Realmente, o discurso do Powell, né, em Jackson Hole, né, que na verdade foi virtual, né, a gente não teve o evento físico nesse ano, presencial, ele apresentou exatamente isso que você falou em relação à inflação, dando ali, né, liberdade, né, para que o mercado tenha os preços subindo mais, dando a garantia praticamente que manterá a taxa de juros no nível atual ali de 0,025, o que estimula muito o mercado e acabou ajudando bastante aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, Kleber, segue o baile aí. Não, beleza, fiquei preocupado que tivesse cortado aqui. Não, e exatamente tá tudo certo. Foi esse o motivo que motivou muito os mercados no final da semana passada, né? A gente viu o S&P 500, se a gente pegar o acumulado, tá? Desde o início do ano, ele já está positivo 8,58. Então, mesmo passando pela pandemia, pela crise toda que a gente teve de impacto muito pesado negativo, ele já está positivo quase 9% no ano. A Nasdaq nem se fala, Nossa. né? Tá com uma alta realmente muito expressiva, até inesperada. Já recuperou tudo e ainda cresceu. Oi? Já recuperou tudo e ainda cresceu. Sim, é um número realmente surpreendente. E agora, com esse estímulo que veio, né, exatamente do Banco Central, dizendo que vai sim manter por um período mais longo esses juros muito baixos, naturalmente o investidor ele tende a buscar ativos de risco, né, e buscar outras opções para ter prêmio para os seus investimentos. Então isso deve estimular também muito mais a economia real, né? Essa que é a grande expectativa, né? Que o investidor ele acaba acreditando no quê? Se eu não tenho realmente juros, não tenho prêmio no mercado financeiro, o investimento que eu
as pessoas vão ter que fazer com seus recursos, vai ter que ser nas companhias, na economia real, não vai ser com títulos públicos, né? Não vai ser com juros do mercado, vai ser exatamente com investimento nas empresas, no setor privado, ou no setor público que tem empresas operando, né, diretamente na economia real. Então vamos torcer para que realmente isso se mantenha, né, que a gente tenha a recuperação necessária nos mercados e que a maior economia do mundo, no caso dos Estados Unidos, traga realmente esse trilho aí para a gente poder seguir e acompanhar. Mas aqui está um pouquinho difícil, por enquanto, da gente conseguir ter a mesma estabilidade que eles, pelo menos nesse momento, né? É verdade. E falando em maior economia do mundo, Kleber, essa maior economia do mundo aí tem uma novela com a China que parece que não acaba nunca, né? E o TikTok rendeu mais um capítulo para essa guerra comercial que a gente também espera que seja resolvida, né? Também existiu aí no final de semana novas discussões sobre isso, né? Basicamente, a gente viu ao mesmo tempo que as tensões, né, vêm se agravando por causa das restrições de exportações, né, inteligência artificial que a China colocou, né, que poderia complicar exatamente a venda das operações do TikTok nos Estados Unidos. A gente tem a preocupação do quanto isso pode se desdobrar diplomaticamente entre os dois países, né, além do ponto comercial. Então, não vem atrapalhando o mercado, né, mas, como você bem colocou, são capítulos a mais que a gente tem dessa série que a gente vem acompanhando diretamente aí entre China e Estados Unidos, impactando os mercados e podendo, sim, hoje a gente está falando de TikTok, mas acabar refletindo sobre vários outros aspectos no acordo comercial entre os dois países. A gente lembra que alguns dias atrás os dois vieram ao mercado, lembra da bandeira branca, né? Você até levantou aqui. Sim! como Mas um marco, né? Que bom, Kleber! Que bom que a gente falou e lembrou naquele episódio que a bandeira branca era naquele dia, na hora que a gente estava gravando o podcast, porque não durou muito tempo. Exatamente, assim, o mercado precisa, sem dúvida nenhuma, que tenha-se, não é uma questão de acordo, mas que tenha-se continuidade daquilo que vem sendo feito entre os dois países, sem essas quebras, né, que acabam trazendo muita volatilidade para o mercado. Então, esse capítulo do final de semana, mais uma vez envolvendo a questão do TikTok, que seria ali um bloqueio, né, uma tratativa de bloqueio, né, um trâmite da China para impedir qualquer negociação de venda da empresa, é muito ruim e isso pode trazer assim desdobramentos negativos para o mercado. Vamos torcer para que não, né? Verdade. Bom, por aqui, hoje é o último dia para o governo entregar ao Congresso a proposta de orçamento para 2021. Quais são as expectativas? Tem todo esse imbróglio aí envolvendo programas e pacotes de incentivo. Eles falam em substituir um, em colocar outro, tirar outro e por aí vai. Não tem nada tão definido e o mercado com medo do risco fiscal, né? Que expectativas estão para esse projeto de fato que vai ser entregue? O mais importante agora é que realmente tenha-se uma efetivação, primeiro do Renda Brasil, né, com o valor, seja ele de 300, de 247, aparentemente vai ser o de 300 provavelmente que vai ser aprovado, o que é ruim do ponto de vista de aumento de gasto público, que era isso que a equipe econômica estava tentando, né, diminuir, mas pelo menos você resolve o primeiro problema. O segundo ponto é todo o outro pacote que, né, espera-se que tenha ali a liberação ao longo dessa semana para que você tenha a possibilidade de novos marcos regulatórios para outros setores, para captação de recursos, que você não precise mais onerar tanto a questão do endividamento, né, e das despesas do governo, para que você tenha recursos externos, né, com principalmente o incentivo do setor privado entrando também para ajudar no desenvolvimento das empresas que precisam, que seria a liberação desses marcos regulatórios, e naturalmente você tem um aumento de arrecadação para cobrir esses novos, vamos chamar assim, né, rombos não seria a melhor expressão, né, mas aumento de gastos que a gente teve ao longo do ano por causa da pandemia, né? Então, tudo isso é muito importante porque a gente tem outros dados que vão sair ao longo da semana ligados a PIB, ligados a desenvolvimento, principalmente de recuperação do nosso mercado, que aparentemente devem ser positivos, né? Então, isso ajudaria muito para que essa retomada, não só do mercado, mas que da economia como um todo, fosse concretizada. Ou seja, é muito importante que venha de Brasília essas mensagens positivas, né, e esses acordos necessários para que o risco fiscal, que hoje é o maior medo que a gente tem no mercado local, comece a ficar um pouco mais dissipado, né, e os investidores, as pessoas como um todo, comecem a ver
que existe um trabalho para que ele não aumente, para que ele seja estancado. Boa, Kleber. E Boletim Focus, toda segunda-feira. Essa segunda é mais uma semana em que o boletim traz projeções um tantinho melhores. Lembra que a projeção do PIB, por exemplo, já esteve em uma queda superior aos 6%? Agora, essa queda tem sido apresentada em 5,28%, uma melhora pequenininha a cada semana, né? É uma melhora pequenininha, mas é a 9ª melhora seguida pois que a gente tem semanal, ó. Né? Então, assim, constante, são 9 semanas, né? Que é aquela coisa que a gente fala, né? De micro a gente chega no macro, né? De vários micros, né? A gente vai aumentando, né? A gente tem aí o PIB agora projetado na mediana, né? Pelos analistas ali que o Banco Central faz toda semana, essa contabilização de 5,28% de queda. Como você bem colocou, ele chegou a ser superior a 6%, e isso vem mostrando realmente uma crença numa situação um pouco menos pior do que era. É claro que é muito ruim, ninguém, né? A gente não está falando aqui que esse número é bom, muito pelo contrário, mas seria também mais difícil se fosse o inverso, né? Se a gente tivesse ali uma piora ainda maior do que a gente teve no começo da pandemia, naquelas projeções que eram realmente muito pesadas. Então, isso dá sinais de que a gente tem, sim, uma possibilidade de... Por isso que a gente estava falando que é tão importante o governo conseguir chegar nesses acordos necessários para controle de gastos que a gente precisa agora. Porque a economia real dá sinais, devagar ainda, mas de que sua recuperação pode ser um pouco mais rápida do que era o esperado. Então, é essa grande expectativa que fica. E os números ao longo da semana que a gente tem aí de indicadores que a gente vai apresentar conforme forem saindo, podem trazer essas confirmações que a gente tanto quer aí ao longo da semana. E vamos torcer. Boa. A gente tem o que de muito importante nessa agenda da semana que você mencionou? Olha, só para a gente pontuar aqui, o que de principal a gente tem, tanto lá fora quanto aqui, o que é mais importante na semana, principalmente nos Estados Unidos, é o payroll, que sai na sexta-feira, tá? Onde ali é esperado que tenha a criação de 1,4 milhão de novas vagas, né, do mês de agosto. A gente já teve 1,7 reportado no mês de julho, então provavelmente esse número vai mexer muito com o mercado. É tradicional, toda sexta-feira, quando a gente tem o payroll, que é a primeira sexta-feira do mês, ele mexe muito com os mercados, e ele vai ser um indicador super importante sobre velocidade de retomada da atividade lá nos Estados Unidos. Tá? Aqui a gente tem o segundo TRI saindo na terça-feira agora, dia 1º/9, né? A estimativa de contração, ela é uma estimativa alta em relação ao número trimestral, né? E a produção industrial que sai na quinta-feira, dia 3, também vai mostrar se a gente tem uma velocidade ainda maior, né? Ou se ela se estancou na mesma que a gente tinha na última medição que a gente teve. E a gente ainda tem também essa questão do resultado fiscal consolidado, balança comercial, que vai sair essa semana. Ou seja, todos esses números vão dar um panorama geral da nossa situação local aqui também, viu, Rê? E o que a gente teve na China, que já saiu, foi o índice de PMI de serviços, né, que mede como que está a atividade econômica. Estável, né, Kleber? Veio mostrando ali o setor de serviços subiu de 54 para 55,2 no mês de agosto, e isso que vem ajudando o mercado internacional também hoje, né? Porque principalmente a China é ali o vetor central, uma vez que é a primeira que saiu da pandemia para retomar sua atividade. E aos poucos ela vem mostrando também essa recuperação um pouquinho melhor. Muito bom, Kleber. Então, essa semana a gente vai falar muito de Estados Unidos. E, gente, prometo para vocês que se a gente tiver marteladas hoje e amanhã, eu faço uma mixagem para botar na trilha do podcast de quarta-feira. Lucas, se prepara aí pra gente fazer uma trilha nova. Brincadeiras à parte, desculpem pelo barulho, mas é o ônus do trabalho remoto. Às vezes a gente é pego de surpresa, né? Então tá, Kleber, valeu. Nos encontramos amanhã. Obrigadão, amanhã a gente tá de volta aqui, sim. Valeu, Rê. Combinado, Kleber. A gente volta amanhã para falar de eleições americanas com o professor Martim Iglesias. E vocês que estão nos ouvindo, obrigada pela companhia. Cuidem-se, protejam-se. Acompanhem a live de hoje às 5 da tarde nos canais do Itaú Personalité. E até o próximo episódio.
Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.